Vamos ler um pouco do Samuel, tirar dúvidas para a gente, na semana que vem, vai ter assim, umas tarefinhas. Do Samuel. É 1 Samuel. A gente leu até o 3, não foi? Um pouquinho. Então, para a gente terminar o 3 e ler mais alguns, certo? Sim. Aí, tirando dúvidas e tal. Aí, faltar vocês terminam. 1 Samuel 3. Então, a gente leu até qual, vocês lembram? Não. Bom, aqui. Lembro. Calma. Lembra? Não muito. Então, vamos ler o começo mesmo, vai? Cada uma lê um? A gente. Tem certeza disso daqui. Até a hora que tinha um cara, ou era Deus chamando Samuel levanta a cama, não sei o que nesse canal. Isso, ele chamou. Mas ele Ele chamou a primeira vez, quem que ele pensou que era? Que era o Eli. Que era o Eli. Aí ele foi lá, era o Eli? O que o Eli falou? Volte para a cama. Volta pra cama, não sou eu, não chamei não, né? Aí Deus chamou de novo. O que ele fez? Veio e pensou que era o Eli de novo. Pensou, foi lá no Eli de novo. Ele falou o quê? Eu não chamei você, volte para a cama. Volta pra cama de novo. Aí o que aconteceu? Chamou de novo. Chamou uma terceira vez. Aí ele foi lá no Eli, não foi? O que ele falou? Volte para a cama e se chamar de novo, fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Isso, ele se tocou que ele estava ouvindo Deus chamar. Que era Deus chamando. Só que ele não estava entendendo. Mas ele também, levou um tempo para ele entender, né? Aí ele fez isso. Nós paramos aí, né? Aí Deus chamou e ele falou, fala porque o teu servo ouve. É o 11 agora, certo? Vou ler, depois cada um lê um. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. 12. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Eu disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, Só um pouquinho. Deus está falando contra a família de Eli. Ele está falando especificamente dos filhos dele. O que os filhos faziam? coisas más. Pegava sacrifícios. Isso, enfiava o garfo na carne lá, tirava a melhor parte, né? E isso era contra a vontade de Deus. Então eram coisas horríveis e as pessoas sabiam disso, né? Mas Eli não corrigiu os filhos. Ele fala que ele não repreendeu os filhos dele. Por isso Deus ia cumprir a promessa que ele fez a Eli. 14. Por isso, jura a família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. E aí se levantou, abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com ele sobre a visão que havia. Então, o Samuel, depois de ouvir isso tudo, ele falou, não, eu vou falar isso para Eli, como é que vai ser? Ele é o meu tutor aqui, né? Como é que eu faço? Ficou com medo. E aí, vamos ver, 15. Não, 16. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu ele. Ele perguntou, o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue, eu faça com muita severidade. Se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada descobriu. E disse ele é o Senhor.
faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Agora o capítulo 4, começa o 4. Vai ler? Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em como que é? Ebenezer. Ebenezer. E os filisteus em África. Então, aqui é o seguinte, Israel começa uma peleja, uma guerra contra os filisteus. Os filisteus era uma nação que era contrária a Israel, certo? E eles acamparam junto a Ebenezer. Ebenezer aí é um lugar, né, uma palavra também, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então foi aí que aconteceu o acampamento deles. E aí vai acontecer também uma batalha, certo? E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus derrotassem e acreditassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Essa arca era tipo uma arca mesmo, um baú, onde tinha as coisas do Senhor, certo? Ali significava a presença de Deus. Então eles foram buscar, eles falaram, vamos buscar a arca, porque se o Senhor estiver junto conosco, nós vamos vencer. Essa era a ideia, certo? Vamos lá. 4 agora, né? Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, vieram junto com a arca. Sim. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. 6. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no acampamento do Hebreus. O que será que aconteceu? Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Sejam corajosos, filisteus, lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram. Nós, escravos, lutem como homens. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Então, olha, não funcionou a história da arca, tá lá, certo? E
Israel perdeu. Perdeu, morreram 30 mil homens, né? E a pior coisa, eles levaram a arca, ou seja, eles tiraram de Israel a presença de Deus. Aí vai acontecer um negócio bem cruel, vamos ver. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu desde campo de batalha até Siló, chegou lá no mesmo dia para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as roupas e pôs na cabeça. Havia um costume em Israel, quando as pessoas estavam muito tristes, muito desesperadas, elas rasgavam a roupa e colocavam alguma coisa na cabeça, ou cinza, ou terra na cabeça, para mostrar quanto elas estavam tristes, o quanto elas estavam arrasadas, tá? Foi assim que ele chegou, esse homem chegou a Siló, onde estava Samuel, Eli, né? E foi levar essa notícia, a notícia do que aconteceu, o que acontece lá, o 13. E chegando ele, eis que ele estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Então, entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. 14. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a ele. Ele estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Isso, então aqui, ó, o que aconteceu com Eli? Eli ficou desesperado com essa história. Ele morreu os 2 filhos e a arca, ele tomava conta da arca, né? Da presença de Deus ali, ele era o representante. O que aconteceu? Ele ficou desesperado, ele estava sentado numa cadeira, ele já era velho, provavelmente ele era obeso, né? Velho, pesado, ou seja, gordo, cego, ele falava que ele não chegava mais, e aí ele caiu para trás da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. 19. A nós de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança, quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Então, também, ó, toda a tragédia, né? A nora dele estava grávida, né? Já próximo de ter o filho, e com todo esse susto, com todo esse desespero, ela acabou também tendo filho, né? Tendo as dores e acabou nascendo a criança. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam a dizer: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Mas deu ao menino nome de Icabode. Icabode, explicando a glória saiu de Israel de Siós, falando da tomada da arca de Deus e da morte do
acabou de nascer, de Icabode. O que queria dizer Icabode? Quer dizer, a glória se foi de Israel. Ou seja, não tem mais nada. Foi embora a glória de Israel. Levou a arca, o marido dela morreu, o sogro morreu, então assim, ela estava em desespero mesmo, certo? Está aqui no versículo 22. 22, o último aí do capítulo 4. Posso ler? Pode. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos inimigos. Isso. Aí termina o 4. Então, no 4 a gente viu essa tragédia toda que aconteceu, certo? Para Israel foi uma tragédia. O sacerdote deles morreu, a arca foi levada, e os descendentes dele também morreram, certo? Aí vamos ver aqui no capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdote. Eles a colocaram no templo do seu Deus Dagon, perto da sua imagem. Enquanto o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante a arca do Senhor. Eles levaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Isso, então veja bem, a arca era tão poderosa, Dagon era o Deus deles, assim como o nosso Deus era também Deus lá de Israel, Dagon era o Deus dos filisteus. Eles colocaram a arca lá, que não era um objeto sagrado, colocaram lá no templo. O que aconteceu? No dia seguinte, Dagon estava de cara no chão, caído, aí eles tentaram colocar ele de volta no lugar. Vamos ver o que aconteceu depois. O 4. No dia seguinte, viram que ela estava caindo de novo diante da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. Eles colocaram de novo, aí eles estavam caída novamente, só que aí com a cabeça e os braços cortados. Só estava o corpo. Entendeu? Então, assim, veja o poder de Deus, o poder da arca ali, né? Diante desse Deus, o significado o 5. É por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam nas famílias. E o Senhor Deus castigou durantemente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram a Deus de Israel: está castigando a nós e ao nosso Deus Dagom. Não podem mais deixar que a arca do Deus Israel fique aqui. Então reuniram todos aos governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então, assim, eles levaram castigo, encheram-se de tumores, certo? Nas partes íntimas. E aí vamos ver o que acontece para se livrarem disso. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrón. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca de Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente. Então reuniram-se todos os governantes
dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso ao contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Então, Deus castigou o povo que, né, era inimigo de Israel e levaram a arca dele, né? A arca era para estar no meio do povo de Israel, não era para estar com o seu povo inimigo, certo? Eles foram castigados. Aí nós estamos no 6. Querem continuar? Já fazia 7 meses que a arca de aliança estava na terra dos filisteus. Os filisteus chamaram os sacerdotes adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos matá-la de volta ao seu lugar. Eles responderam: se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: mande 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de outro, de acordo com números dos governadores filisteus, pois os 5 governadores farão atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra, e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim, ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a terra, a sua terra. Porque ter o coração obstinado como o dos egípcios e os faraós, só quando Deus os tratou severamente. Eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro e tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então, aqui Deus está orientando como que eles devem fazer para se livrar desse mal, dos tumores, dos ratos, porque além dos tumores, eles foram invadidos de ratos na cidade, né? Estavam destruindo tudo. Então, o que eles mandaram fazer? Então perguntaram: Peraí. Eles mandaram fazer imagens de ratos e dos tumores. Isso. Mas que material? De ouro, né? Então, vocês tinham que fazer uma réplica, né? Dos tumores e dos ratos em ouro e levar isso para o Deus de Israel, como uma oferenda. E eram 5 ainda, porque eram falando do número de governadores da cidade deles lá, do país deles, né? Vamos lá. Então perguntei à arca do Senhor Deus, porque quem na carroça sonhando também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como oferta para pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas
para a ordem quiserem. E fiquem observando se ela for para o seu próprio território, deve ser na direção de Bet-Semes. Então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu. E isso aconteceu conosco por causa. E assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Então eles tinham que fazer todo um ritual. As vacas tinham que ter dado cria, então eles tinham que tirar os bezerros e colocar as vacas no carro para levar a arca, certo? E foi assim que eles fizeram. Depois puseram a arca do Senhor de Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as águas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, Betsemes, andando e mugindo-se, desvia do caminho e os 5 governadores vestidos a seguiram até a divisão de Batem. você também, Manu? Tá vendo? Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e quando viu a arca, alegrou-se muito. E o carro veio ao encontro de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com imitações de ouros e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifício de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrón. Estas, pois, são os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza uma, por Ascalon outra, por Gate outra e por Ecrón outra. Então, para cada cidade, para cada governador, eles levaram uma réplica aí em ouro dos tumores e dos ratos. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o nome das cidades governadas pelos 5 governadores filisteus. Isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor, da plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes. A arca de Deus foi colocada em cima de uma pedra grande, e essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. Somente o homem de Semes olharam para dentro da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou, e o povo chorou por causa dessa grande mutação que Deus fez entre eles. Os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus receberam a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então, o que aconteceu? Esse pessoal lá da cidade de Bet-Semes olhou para dentro da arca
Tudo que tinha dentro da arca foi Deus que colocou e eram coisas que representavam Deus. Tudo que ele fez pelo povo de Israel, então era a presença de Deus que representava aquilo. E a pessoa olhou, então só quem podia tocar ou fazer alguma coisa com a arca eram os levitas, escolhidos por Deus, sacerdotes. E eles olharam, o que aconteceu? Morreu todo mundo. Porque a presença de Deus não é brincadeira. Né? Então eles fizeram aquilo que não era do agrado de Deus e aí eles perguntaram, quem pode persistir diante de Deus? Quem subsistirá? Quem subirá por nós? Aí eles chamaram umas pessoas de Kiriat Jearim, que é uma outra cidade, para eles irem buscar a arca. Porque eles não queriam mais ficar lá, com ela lá, porque ela poderia, se alguém olhasse para dentro dela, poderia morrer. Então eles não resistiam à presença de Deus. Então eles chamaram outro povo para levar embora. Certo? Vamos parar aqui, ó. Fica faltando 7, 8, 9 e 10, certo? Ficou 4 apenas para vocês lerem. Não é muita coisa, vamos lá. Que aí na semana que vem eu vou fazer o encerramento. Vai ter a premiação para quem acerta mais. Tudo bem? Então, façam aí a leitura, tá?